e hoje é Dia do Padre. A data celebra esses sacerdotes que desempenham um papel importante na vida espiritual e religiosa das pessoas e das comunidades. Para falar sobre essa vocação, que é ser padre, a gente vai conversar com o pároco da paróquia Senhor Bom Jesus do Potim, o padre José Ferreira, e o seminarista religioso Caio Oliveira. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Tem uma mesinha de café, fiquem à vontade, né, Léo? Ó, como aqui não tem... Tudo de verdade. Tudo viu? de verdade. Nada aqui é cenográfico, não. Pode comer tranquilo. Sintam-se à vontade. Boa tarde. Boa tarde. Uma alegria estar aqui com vocês. Boa tarde a todos que nos acompanham, né, pela TV Aparecida, o canal de Nossa Senhora. Obrigada. Padre, conte pra gente. Quando a gente fala assim, hoje é o Dia do Padre, a gente gosta sempre de saber as histórias. Como foi pro senhor que a vocação chegou? Como foi o chamado? Quando o senhor sentiu isso na sua vida? Eu fui criado na zona rural, né? E região de Presidente Prudente, bem distante daqui. E lógico que na roça a gente não se tinha contato com ninguém. O padre ia uma vez por mês, mas todo ano passava uma carrocinha do padre lá catando a molecada para ir pro seminário. Então, a minha mãe falava, bom, se você quiser ir pro seminário, eu vou mandar você para Aparecida, porque eu só escutava a rádio Aparecida e sabia que tinha seminário Santo Afonso. Mas tinha um padre muito bom na cidade próxima, em Mirante, e ele era um italiano, e ele sempre brincava com as crianças. E eu era molecote já, então me interessava muito em ficar próximo dele. E ele então levou a gente a fazer a experiência na casa paroquial de uma semana. A partir daí eu comecei a sentir um desejo de estudar, de estar mais próximo da igreja. E aí fomos então para... Voltamos da experiência, ficamos um mês, depois novamente fomos chamados, eram eu mais 2. E aí a gente ingressou no seminário menor, que em Presidente Prudente, a diocese, seminário único, era um seminário central. E lá eu fiz a experiência então dos primeiros tempos, 14 anos, né, idade ainda de adolescente. Mas foi uma fase assim muito boa e uma descoberta que depois eu saí do seminário de novo e começou as mudanças. Mas foi assim, o padre José Somete, ele já faleceu. E ele era um padre assim encantador em conquistar a criançada para despertar vocações. Então acho que era um carisma do padre. Tá certo que a minha mãe, desde pequeno, todos nós ficávamos em volta da mesa à noite e tínhamos que rezar o terço. Nós somos 7 irmãos e minha mãe tinha como compromisso de fazer a gente rezar o terço todas as noites. Eu acho que a vocação primeira foi da minha mãe de rezar. E depois de nós despertarmos assim a fé e a religiosidade, mesmo distante, com missa uma vez por mês, mas a gente se interessou em conhecer um pouco a fé. E aí foi a descoberta da vocação. Que mostra a importância da família, né, padre? Pois é, a educação familiar. Esse início, né, da família é muito importante. Então eu digo, também, a vocação, primeiro a minha mãe despertou, depois nos ensinou e aí nós descobrimos o caminho. Né? Que lindo. A gente está vendo umas fotos ali. Uma das fotos, eu acredito que seja a sua mãe. O senhor também teve um encontro com o Papa Francisco, é isso, Padre? Na quinta conferência aqui em Aparecida, né, já era padre, então... Na capela lá em cima, nós estávamos todos reunidos à espera e o Papa passou então para falar, comunicar pelo menos a presença no meio do clero, que estávamos o clero diocesano. E foi um momento assim muito emocionante para nós. O Papa era a primeira vez que veio ao Brasil e nós nos sentimos assim bem acolhidos. Eu acho que foi um momento emocionante na época. E eu estava próximo de completar os 25 anos de padre, então foi um presente, né? Um presente, que gostoso, né? Muito legal. Caio, quando você começa a ouvir, eu acho que você deve perguntar para vários padres também, vários sacerdotes, como começou o chamado deles, com um pouco da história deles. Você entende que algo assemelha com a sua também? Como foi? Sim, eu sou redentorista também, muitos redentoristas tiveram esse despertar vocacional aqui no Santuário de Aparecida. Eu também tive, a partir de uma experiência, a partir de uma viagem que eu fiz até o santuário, né? Eu sou mineiro, né, natural da cidade de Munhoz, no sul de Minas, e de uma família católica e também com evangélicos, né? Então, assim, nasci numa família que me deu essa base religiosa desde o início, né? Apesar da minha avó materna ser da igreja evangélica, ela me contava histórias de santo, de Nossa Senhora. Então, eu cresci num ambiente
aprendendo a vida dos santos, né? E com a minha mãe eu também aprendi a rezar o terço, rezava no setor, rezava na casa das famílias, fui coroinha, mas nunca quis ser padre, né? Eu queria estudar biologia, queria especializar assim para trabalhar em laboratório, alguma coisa assim, né? Mas então numa viagem aqui no ano de 2012, eu conheci o irmão Vanderlei Policarpo, ele que é redentorista, e ele falou sobre a congregação redentorista, falou sobre São Geraldo Magela, sobre as missões, e eu me interessei. Então eu entrei em contato no final de 2012, durante 2013 e 2014 eu fiz o meu processo vocacional e no ano de 2015 eu ingressei no seminário. Em 2016, 17 e 18 eu fiz o meu período de filosofia. Fui para Goiás no ano de 2019 e fiz o noviciado. Em janeiro de 2020, eu professei meus votos na congregação. Os votos de pobreza, castidade e obediência, né? Então, em 20, 21, 22 e este ano de 23, estou cursando a teologia lá em São Paulo, né? Então, estou concluindo a teologia. Eu já sou religioso, já sou redentorista, mas ainda estou na formação inicial, né? Sou posso dizer, um seminarista religioso, né? Que legal, por isso que a gente fala seminarista religioso, é porque Exato. você está quase lá, né? Já sou redentorista porque o que constitui um redentorista são os votos religiosos. Então, o padre ou o irmão, ele é redentorista a partir da profissão religiosa. Daí depois, por escolha ou consequência da missão, nós escolhemos ser padre ou irmão, né? Então, já sou redentorista como todos os demais confrades que trabalham aqui em Aparecida. E como que fica essa escolha, né? Não é? De ser padre ou irmão. Isso. Então, nessa congregação redentorista, nós mesmos escolhemos, né? A partir do nosso discernimento, da nossa caminhada, nós optamos por ser padre ou irmão. Tem congregações, tem ordens que você entra simplesmente para ser religioso, né? Vou dar o exemplo dos beneditinos. O candidato entra para ser monge. E lá dentro eles vão escolher aqueles mais aptos para ser padre ou continuar a vida toda como monge. Aqui nós temos essa opção, nós podemos escolher. Né? E qual é a sua escolha, já sabe? Eu vou ser padre. Vai se ser Deus padre. quiser. Exatamente. Que legal. Que bacana. É muito bonito isso, Demais, né? Abi? E essa data, padre? O que o senhor podia falar pra gente sobre a data do dia do padre? Bom, eu hoje estou completando 33 anos de sacerdócio, então eu fui ordenado em 4 de agosto de 1990 aqui no Santuário Nacional. Acho que foi das primeiras ordenações que tiveram aqui no Santuário na época, eu e mais 2 colegas. Então é uma data assim, primeiro porque representa a história de São João Maria Vianney, né, do modelo de sacerdote, de pobreza, de despojamento, de missão, de cuidados, e ele cuidou de uma paróquia que não tinha ninguém, ele saiu de porta em porta a conquistar o povo. Isso me traz um pouco a vida diocesana. Depois eu sempre fiz experiência na diocese, não em vida religiosa, só na vida diocesana. Tanto em Presidente Prudente como em São Paulo, na Arquidiocese de São Paulo, depois vindo aqui para Aparecida. E a nossa missão está ligada muito em viver o sacerdócio a serviço de quem está próximo de nós. Quem está próximo de nós são aqueles em quem nós somos inseridos na paróquia e ali exercer a nossa missão a cuidar dos que mais precisam. Esse cuidado sem excluir a ninguém, mas olhar com os olhos da misericórdia por aqueles que vivem meio à margem da exclusão, que vivem meio esquecido. Então, eu acho que é uma missão desafiadora para os dias de hoje, mas eu tenho uma grande alegria em ser padre, porque nunca me arrependi do chamado que recebi e da missão que eu tenho que exercer na igreja. A igreja me acolheu e me amou também. Eu amo a igreja e sirvo a ela naquilo que mais necessita a sociedade de hoje, a comunidade cristã. É tão bonito ver o senhor falar. Vou te contar uma coisa, o senhor talvez não se lembre, mas uma das minhas primeiras reportagens, né, grandes reportagens que eu fiz para o jornalismo quando eu entrei aqui na TV Aparecida, foi sobre a pastoral carcerária. E eu fui conversar com o senhor sobre isso. E é muito bonito porque o senhor me abriu os olhos, né, para a gente ver o amor do próximo, né? E eu tive a possibilidade de visitar vários presídios, conversar com várias pessoas, mas antes o senhor me preparou
preparou. Então eu acho que eu nunca o agradeci, porque eu não imaginava o que eu ia entrar pela minha frente, mas muito obrigada por isso, porque eu acho que como um ser humano e como uma jornalista, eu aprendi muito com o senhor naquele dia, viu, padre? Até hoje estou ainda na pastoral, já são 22 anos. Nossa. E agora voltei para o Putim, então estou mais próximo ainda dos presídios e próximo de vocês. Mas é a missão de que nós não escolhemos, mas que Deus coloca em nossas mãos os grandes desafios para acreditarmos que fomos chamados para servir. O meu lema de ordenação é: estou no meio de vós como aquele que serve, quer dizer, dar de mim ao que Deus me pede, né? O que o Senhor nos resignou para anunciar a boa nova. Que bonito. O padre falou, isso, né? Falou muito sobre isso, de que tinha um padre que ia buscar pessoas na rua, né? Caio, você acha que é isso, não é? A função de um padre, de um irmão, enfim, é resgatar, é trazer as pessoas até a gente, né? Porque assim, você tá na igreja, a pessoa chega, é fácil, né? O negócio é ir atrás, né? Buscar essa alma, não é verdade? Sim, falo a partir da minha experiência Sim. como redentorista. Santo Afonso, quando funda a congregação, funda justamente para ir até aqueles mais abandonados, os mais desprezados, né? E hoje, de fato, são esses, né? Que estão nas periferias, que estão nos centros das cidades, né? Aqueles que estão abandonados, de fato, tanto pela igreja, tanto pela sociedade, né? Essa é a missão de um religioso, a missão de um padre, ir até aqueles que precisam de Jesus Cristo, que precisam encontrar Deus, né? E é bonito porque a forma como as pessoas olham para os padres, e eu sei que às vezes isso faz parte da missão, mas como ser humano também deve ser pesado muitas vezes, mas eu acho que as pessoas e nós todos olhamos para os padres como pais, né? Sim. Como o significado mesmo da palavra padre. E isso traz esperança para muitas pessoas que às vezes já estão sem, que é o que a gente chama de esperança, mas muitas vezes a gente sabe aqui que é a fé, né? Que vocês acabam alimentando a fé das pessoas para que elas creiam num dia melhor e que elas possam ter uma vida melhor. E esse exemplo que vocês dão é muito, assim, é muito tocante porque toca qualquer pessoa de qualquer idade. A gente tem aqui um depoimento de um jovenzinho de 11 anos que ele já sente um chamado. Vamos assistir para a gente comentar um pouquinho, vamos lá. Salve Maria, meu nome é João Guilherme, tenho 10 anos. Eu tenho o desejo de me tornar padre e porque eu queria levar a palavra de Deus para as pessoas, mostrar o verdadeiro caminho e que Jesus é a verdade e a vida. E também todos os dias rezo pela minha vocação, para que torne um sacerdote, e se for da vontade de Deus. Também queria aproveitar para dar os parabéns a todos os padres, ao padre de minha paróquia, ao padre Léo, ao padre Lauro. Deus abençoe. Que bonitinho. legal demais, né? É isso que a gente tá falando, é a família, né, Abel? Desde pequeno, né? Isso é muito lindo, né? Hoje nós estávamos trabalhando nessa questão das crianças nas escolas. Então, a escola não pode ser ambiente nocivo, tem que ser um ambiente vocacional, de esperança, E a gente vê o quanto que hoje professores, alunos ali junto precisam ser trabalhados por essa questão da espiritualidade, de levar um sinal de esperança. E muitas vezes não encontram em casa. Então o que não encontrei em casa, preciso encontrar adiante, no caminho que vai me formar espiritual e intelectualmente. Então a gente vê que os adolescentes e as crianças hoje precisam muito do nosso testemunho, né? Eu percebo que quando eu entro no presídio, eu entro porque lá eu acredito no amor, por mais que seja o sofrimento que tem lá. Quando eu encontro o irmão na rua, o irmão abandonado, né, para mim é a carne do Cristo que está ali também. O que eu celebro precisa ser vivido. Se eu não faço a experiência da carne do irmão, como é que eu vou fazer a experiência do corpo de Cristo? Então acredito que o desafio é muito grande, mas a nossa vocação foi para essa missão, de olhar, acolher e servir. O que você quer para você, Caio, na sua missão? É justamente isso que você estava falando, né? Levar a esperança, né? Nós estamos vivendo num mundo com muitos corações feridos, né? A desesperança, a falta de fé, a falta de amor, né? Então, ser redentorista, eu acho que é mostrar para todos que Deus ama a todos de modo incalculável, né? Então, este amor de Deus
é que me impulsiona a ser redentorista, né? Anunciar esta copiosa redenção, anunciar esta esperança para todos. Com certeza, eu acho que nós, né, como leigos, eu acho que o nosso dever de uma certa maneira, né, valorizar o trabalho do padre, agradecer e principalmente entender que os padres também são seres humanos e muitas vezes eles também precisam ser ouvidos. E eu acho que vocês ouvem tanto, vocês vivem tantas coisas e a maioria delas não são coisas tão positivas, né, porque a gente sofre com o sofrimento do outro, afinal de contas nós amamos, né? Então, na sua paróquia, né, com o seu pároco, que você converse com ele às vezes, pergunta como ele está, porque eu sinto que muitas vezes vocês precisam ser ouvidos. E eu gostaria muito que todas as vezes que vocês quisessem ser ouvidos ou quisessem dizer algo, né, que vocês sentissem que pelo menos o nosso programa aqui está aberto para todos vocês. E a gente também gostaria que as pessoas ouvissem vocês e pudessem ajudar da melhor forma possível. Que seja a nossa comunidade, a rua onde a gente mora, que a gente também conseguisse ajudar vocês a fazer o trabalho olhando para o próximo, né? Quando a gente está, às vezes, em casa, a gente entra e sai de casa, a gente não vê nem quem está na rua, né? E muitas vezes tem alguém ali do lado, precisando muito da nossa ajuda. Então, não igualar como um padre, mas como um humano que ama a Deus e que aprendeu com o padre o que é amar o próximo, a gente também fazer a nossa lição todos os dias, porque a gente vai estar ajudando vocês, não é? E pode vir que tem bolo sempre, viu? Fiquem tranquilos que bolo não falta aqui. Não sai com fome daqui, né? Não sai com fome. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar eles comendo. Acho justo. Espero que vocês tenham gostado. Sim, obrigado. Gostei, eu agradeço Prazer em muito. recebê-los, viu? Saúdo a Prazer. todos os nossos padres também da Arquidiocese de Aparecida, os religiosos que estão conosco, nossa caminhada juntas. Nós formamos também essa família aqui na Igreja Particular de Aparecida. Amém, De amém. modo especial, também quero mandar um abraço para alguns padres, né? Que fizeram parte da minha caminhada, o padre Cidinho, lá da Arquidiocese de Pouso Alegre, o padre Marco Antônio, o padre Arcanjo, que é redentorista. Então, um grande abraço a eles e muito obrigado pelo testemunho que foram a minha vida. Obrigada, viu? que Sejam agradeço. sempre muito bem-vindos e parabéns pelo dia de hoje, viu? Obrigado. E por todos os fiquem à dias. vontade. Fiquem à vontade. Por favor, E aproveito vocês. também para parabenizar todos os nossos padres e irmãos redentoristas que mantêm o nosso santuário, que mantêm a nossa TV Aparecida. E obrigada por todo o carinho que vocês têm por todos nós, viu? Bom, né? Ótimo. Bom Beijos. demais. Obrigada. Fiquem Sua à vontade. bênção. Obrigado, Deus abençoe.